Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, dos autores Flávio Quintela e Benê Barbosa. No primeiro vídeo eu falei sobre o estado do desarmamento, no segundo vídeo falei sobre a função das armas, e nesse terceiro vídeo vou falar sobre o desarmamento e os cidadãos. Como que o desarmamento afetaria as pessoas, ou afeta as pessoas, ou como pode prejudicar as pessoas, né? Então a gente vai analisar algumas estatísticas, alguns dados, algumas afirmações do livro. Então vamos começar. Como nos outros vídeos, eu vou citar trechos do livro, né, algumas afirmações do livro, e comentá-las e apresentar estudos e dados para sustentar essa afirmação ou para contradizê-las. Então, para começar aqui, infelizmente, estamos vivendo numa época em que as responsabilidades individuais estão cada vez mais sendo transferidas para entes desprovidos de capacidade de agir. Aqui eles querem dizer em relação a pôr a culpa nas armas, né? Que segundo eles, quando há uma notícia sobre armas, sobre crimes, sobre mortes, eles falam assim, pessoas foram mortas por armas de fogo, porque não são as armas que matam, mas as pessoas que estão atrás da arma. Isso é verdade, né? Porque realmente se a arma matou alguém, né? Boa parte das armas, pelo menos, é porque alguém estava ali apertando o gatilho. Mas temos de ver também a letalidade desses crimes, né? Será que se fosse outras circunstâncias, se a pessoa não estivesse armada, seria tão letal o crime assim? Será que teria matado a pessoa? Será que se fosse um crime com faca, um crime com algum outro tipo de arma, um tijolo, uma pedra, teria matado a pessoa? Então, as armas não são culpadas pelas mortes, as pessoas que estão usando as armas que são culpadas, mas a arma aumenta muito o potencial de letalidade. Tanto que eles mesmos afirmaram, né, no vídeo anterior, que as armas tornam as pessoas iguais. Ou seja, uma criança armada tem o mesmo poder de letalidade que um adulto armado. Então as armas não são culpadas pelas mortes, mas ela dá um potencial muito maior para qualquer pessoa que esteja armada poder matar o outro. Uma outra parte considerável dessas mortes, e ele se refere a 60 mil mortes anuais no Brasil, são decorrentes do uso de facas, bastões, pedras, carros, substâncias químicas, que nas mãos de alguém com a devida intenção tornam-se tão letais quanto a mais poderosa arma de fogo. Nesse ponto a gente tem que consultar os dados. Quantas mortes são realizadas por armas de fogo? O Atlas de Violência de 2018, ele indica que 71% dos homicídios no Brasil são com armas de fogo. Então, uma informação incorreta. Boa parte das mortes, né, bem mais da metade das mortes, são com armas de fogo, não são com facas, bastões, pedras, carros, substâncias químicas. São com armas de fogo. Então, uma informação incorreta que eles estão passando ali. Já nos Estados Unidos, que é usado como referência, né, como o exemplo de país armamentista onde as coisas funcionam, lá boa parte das mortes, um vasto número das mortes, dos homicídios, são por armas de mão, né? Armas de fogo de mão, pistolas, revólveres, depois armas de fogo não identificadas, e em terceiro lugar, facas. Lá também boa parte dos homicídios envolvem armas de fogo. Então essa é uma informação incorreta tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Prosseguindo, o Estado e a mídia prestariam um serviço minimamente útil se apontassem os verdadeiros responsáveis pela situação calamitosa em que se encontra a segurança pública brasileira. Leis frouxas, força policial enfraquecida, sistema judiciário cheio de brechas, presídios abarrotados e pouco seguros, a leniência na aplicação das leis, um misto de fatores que na boca das pessoas ganha uma definição de uma só palavra, um sentimento bem comum entre os brasileiros: impunidade. Realmente não tem como discordar, né, que no quesito de segurança pública o Brasil é muito deficiente, então há várias instâncias de repressão que não funcionam, que são problemáticas, que por mais que se esforcem, como a força policial, por exemplo, às vezes não tem o equipamento, não tem inteligência, não tem os recursos para poder combater o crime, mas isso não é a culpa da violência no Brasil. Isso aí, como eu disse em outro vídeo, esse é o último estágio da violência. É quando as outras instâncias mais básicas da sociedade, né, da convivência diária, de recursos básicos para a pessoa não cair na marginalidade. A violência no Brasil não é culpa da impunidade. A violência no Brasil é culpa da desigualdade social, da falta de oportunidades, de como o crime, o tráfico, as gangues, as facções soam muito mais interessantes para um jovem, às vezes, do que ter um trabalho num supermercado, numa loja, num posto de gasolina. É preciso, então, mudar um pouco a perspectiva e começar a ver como evitar que a pessoa entre no crime, como evitar que esse jovem se interesse mais por ser um traficante do que ser um professor de escola. É isso que é o problema. O problema não é a repressão. A repressão ela tem que ser feita, ela é necessária numa sociedade, todas as sociedades civilizadas tem forças repressivas, mas não é aí que está a solução. A solução está antes disso. Precisa pensar antes do cara virar bandido. Senão você nunca vai resolver a questão da segurança pública. Se você achar que matar bandido, pena de morte, pôr arma no cidadão vai resolver as coisas, não vão resolver as coisas. Você está atacando o sintoma em vez de atacar a doença, em vez de atacar a causa dessa doença. Prosseguindo, eu pedi que as pessoas de bem
entreguem suas armas, o governo certamente não receberá a adesão dos bandidos e criminosos, dos assaltantes e homicidas, dos membros de gangues e grupos de extermínio, dos integrantes do PCC do Comando Vermelho, dos sequestradores e estupradores, ou seja, de nenhum daqueles que são os principais responsáveis pelas mortes violentas nas cidades brasileiras. E isso também é verdade. O fato de desarmar a população não significa que vá tirar as armas das mãos dos bandidos. Mas quando a gente pensa na lógica dessa medida, né, a razão de desarmar a população é porque se a polícia aborda um sujeito ali que está armado e não tem registro, não tem licença para aquilo ali, então ele é um bandido, então ele é um criminoso. Em Nova York, por exemplo, que é um estado onde há regulamentação pesada nos Estados Unidos, onde as pessoas não podem andar armadas, se alguém for pego com uma arma de fogo carregada, isso pode dar até 2 anos de cadeia para a pessoa. Então, se você pega lá um cara no metrô, a polícia aborda um sujeito no metrô e encontra ele armado, ele é um bandido, ele é um criminoso, porque não pode andar armado. Então, nesse sentido, se a gente for pensar nesse ponto da repressão, pelo menos, quando você desarma a população e apenas quem está armado é bandido, é muito mais fácil detectar quem é criminoso ou não. Se o cara está com uma arma, ele é bandido, ele é criminoso, então leva para a delegacia, leva para ser interrogado. Por que o cara está armado? Para que ele precisa daquela arma? Então acho que essa é a lógica. Se você desarma a população e pessoas de bem não estão armadas, quem está armado não é uma pessoa de bem. Mas como eu disse, é preciso pensar antes disso. A gente não pode pensar apenas na repressão. Acho que o desarmamento seria uma etapa para tirar a arma de circulação, para evitar com que haja crimes fúteis, né, como eu mostrei nos outros dados lá também, crimes fúteis de impulso. No que se sabe de causa das mortes no Brasil violentas, é um dos principais motivos em vários estados. Então, se você tirar a arma das pessoas que matariam por impulso ou matariam por razões fúteis, você já elimina uma parte do problema. E alguns estudos, como o Atlas da Violência, defende a tese que o desarmamento reduziu proporcionalmente o número de homicídios. Pelas tendências históricas de aumento de violência, se não houvesse desarmamento, seriam muito maiores os números de mortes no Brasil. Prosseguindo, as armas, quando usadas por pessoas de bem, são instrumentos para salvar vidas, muitas vezes sem a necessidade de um disparo sequer. Criminosos buscam sempre os alvos mais fáceis e muitas vezes preferem ser pegos pela polícia a enfrentar uma vítima armada, por um simples motivo: a possibilidade de sair vivo com a polícia é maior. Aí é difícil você saber, né, porque realmente a gente não tem estatística sobre isso, né? Quais são os casos em que o bandido preferiu ser pego pela polícia ou enfrentar um cidadão armado? Existe algum tipo de informação sobre isso? Algum tipo de pesquisa estatística com presos ou com criminosos que afirmaram isso? De onde surgiu essa informação? Porque eles não apresentam fonte, então é algo da cabeça deles. Não dá para saber se isso corresponde à realidade ou não. Mas no caso de salvar vidas, né, como foi apresentado em outros dados também, em outras informações, em apenas 0,8% dos casos de crimes, as pessoas armadas usam arma para se defender. Então, essa é uma estatística que não corresponde à realidade. Inclusive, tem uma outra informação aqui, que nos Estados Unidos há mais mortes acidentais com armas de fogo do que homicídios em legítima defesa. Ou seja, mais pessoas morrem com um disparo acidental do que elas usam a arma para se defender de alguém. E há muito mais mortes com arma de fogo por crimes, muito mais. Um estudo baseado em dados do FBI afirma que para cada uso legítimo da arma em autodefesa, né, cada homicídio que a pessoa usou a arma para se defender, há 2 casos de morte acidental, há 34 homicídios criminosos com armas de fogo e 78 suicídios com armas de fogo. Uma pessoa matou alguém em legítima defesa com arma de fogo, há 2 mortes acidentais, 34 homicídios e 78 suicídios. Ou seja, essa perspectiva de que ela vai ajudar a evitar crimes, vai ajudar a evitar mortes de pessoas inocentes, não corresponde aos dados do FBI nos Estados Unidos. Não corresponde à realidade. O estudo vai estar linkado aqui embaixo na descrição. Inclusive no Brasil a gente tem um exemplo clássico, que é do Bolsonaro. Alguém que defende o porte de armas para as pessoas, é alguém que defende essa ideia de que cidadão armado vai evitar crimes, vai prevenir com que a violência continue se alastrando. Em 95, ele foi rendido por 2 criminosos que levaram a moto dele, levaram a arma dele, que era uma Glock 380, e ele disse o seguinte: mesmo armado, me senti indefeso. E essa é uma pessoa, é um cidadão que alega que é um especialista em matar. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Se ele, que é alguém que sabe matar os outros, que é treinado para matar os outros, se sentiu indefeso quando 2 bandidos vieram e renderam ele e levaram a arma dele, né? Ele é armado com uma pistola, com mínimo 10 balas, se sentiu indefeso e não reagiu. Entregou a arma, entregou a moto e ficou se sentindo indefeso. Ou seja, alguém que defende o armamento, que defende a arma para legítima defesa, que defende a arma como instrumento de proteção dos cidadãos, quando rendido por bandidos, não se defendeu, não usou a arma para se defender, não matou ninguém e levaram tudo que ele tinha.
Ou seja, agora é uma arma que está nas mãos dos bandidos. Então, prosseguindo aqui, assim, continuam sendo mais perigosas as atividades de andar de bicicleta, limpar a estante, nadar e dirigir do que possuir uma arma em casa. O que é uma conclusão totalmente estúpida, porque as pessoas limpam a estante, andam de bicicleta, nadam e dirigem muito mais do que elas usam arma de fogo. Então, não tem relação, né? Você não quer comparar o tempo de uso, a quantidade e a frequência que as pessoas fazem essas coisas, porque são totalmente diferentes, né? São atividades totalmente diferentes, com diferentes níveis de frequência. Citando, a questão é se o risco envolvido em possuir uma arma de fogo é compensado por seus benefícios. Neste ano, 56.337 pessoas de todas as idades morreram em decorrência de uma agressão criminosa. A grande maioria delas não pôde se defender, pois não possuía uma arma. Se a gente for lembrar os dados anteriores que eu apresentei, né, no outro vídeo, menos de 1% das pessoas nos Estados Unidos usam as armas para se defender. E sem garantia alguma de que isso salvaria a vida dela ou não. A pessoa pode pegar a arma para reagir e ser morta também. Não tem nenhuma garantia. Eu vou deixar os estudos também linkados aqui de novo. Se a gente pensar nessa lógica, as mortes acidentais, como são o dobro de mortes por autodefesa, não há nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, aumenta o risco. Prosseguindo, num país com os índices de violência em nível alarmante, como é o Brasil de hoje, ter uma arma em casa é muito mais vantajoso e menos arriscado do que a maioria das pessoas imagina. O que é uma falácia enorme, como a gente já pode ver aqui com os dados do Brasil e dos Estados Unidos. Se o Estado não faz sua parte e não consegue proteger o cidadão, este deve ser o direito de proteger a si mesmo, de proteger sua família. Esse é um argumento complicado e é um pouco descabido, porque se o Estado não funciona para proteger, né, se a segurança pública não funciona, cabe aos cidadãos exigir que o Estado faça isso. É atribuição do Estado à segurança pública, porque não é atribuição nossa, cidadãos, sair armados pela rua aí fazendo a justiça. Não é atribuição nossa fazer nem papel de polícia, nem de tribunal, nem de executor. Não é papel do cidadão sair armado para se defender. Não é o papel. Essa é uma atribuição do Estado. É por isso que a gente paga impostos, para que o Estado forneça serviços essenciais. Porque se você for usar essa lógica aí para outros campos, vamos supor sobre saúde pública. Você vai no hospital e seu filho está com um problema e não pode ser operado. Você vai abrir uma sala de cirurgia na sua casa para fazer isso, porque o Estado não fornece? Você vai fazer isso? Você vai fazer uma cirurgia no seu filho porque o hospital público não é bom? Não, você tem que exigir que o Estado forneça saúde pública, educação pública, segurança pública. São atribuições do Estado, não do cidadão. Ou eu desafio você aí a montar uma sala de cirurgia na sua casa e começar a operar seus parentes, porque o hospital não faz isso. Em seguida, eles começam a questionar a representação das armas na mídia, que segundo eles, a mídia tem um grande papel para demonizar as armas. Então eles dizem que os aspectos, né? A ideologia da mídia, que é esquerdista, então é óbvio que eles querem desarmar as pessoas porque eles vão servir a um regime totalitário esquerdista que quer dominar a população. 2, a noticiabilidade, né? Que tragédias vendem mais. E isso também é evidente, né? É claro que o jornal prefere dar uma notícia muito mais extrema, muito mais chocante do que uma notícia boa. Vamos pensar no caso de notícias aqui. 300 mortes no atentado terrorista em Paris. Agricultor ganha na Mega Sena e afirma: estou muito feliz. Qual dessas notícias chama mais atenção do leitor? As 300 mortes por terroristas ou um agricultor que ganhou na Mega Sena? Ou outro exemplo. Chacina na Candelária, 15 mortos. Nesse final de semana não houve nenhum homicídio no Rio de Janeiro. Qual dessas notícias chama mais atenção? A chacina ou uma não notícia, de certo modo, né, que não houve nenhum homicídio? É claro que a chacina chama mais atenção, e é claro que o jornal quer vender jornal, quer ter assinantes, quer pessoas entrando no seu site, lendo as notícias. Isso é evidente, isso aí é uma questão de percepção das pessoas e de como as pessoas reagem às notícias. Inclusive, quando a notícia é boa, muitas vezes, a manchete é apelativa, é sensacionalista para chamar a atenção da pessoa. Então isso aí é como funciona a imprensa e como funciona a nossa mente humana também. Eventos ruins chamam muito mais atenção do que eventos bons. E o terceiro ponto que eles falam sobre o lance da imprensa também é que há uma escassez de relatos. Segundo eles, os casos de uso defensivo de armas existem, são numerosos, envolvem a preservação de vidas, mas muitas vezes ficam apenas na memória de seus protagonistas, infelizmente. As pessoas ainda acreditam que as armas matam simplesmente porque nunca lhes foi mostrado que as armas salvam vidas. Novamente, a gente volta para aquele estudo do FBI, que apenas 0,8% das pessoas usam arma para se defender. Então, se há casos semelhantes assim, não há dados sobre isso, não há informações sobre crimes que quase aconteceram porque a pessoa tinha arma e conseguiu fugir ou se defender. Não tem esses dados. Os dados que a gente tem são dados de pessoas que fazem boletim de ocorrência, que relatam para a polícia, e nesses casos, apenas um percentual minúsculo usa arma para se defender. Então, realmente não corresponde aos dados, às informações que a gente possui. E por fim, para encerrar esse vídeo, a última citação: de cada 4 armas utilizadas em crimes, apenas uma foi comprada e registrada por um cidadão de bem. Só?
Eles dizem como se fosse pouca coisa, né? 25% é muita coisa. Se você tem 1 milhão de armas na rua, por exemplo, 250 mil armas que saíram de cidadãos de bem, sabe? De bem, vamos botar entre as... que foram roubadas da casa das pessoas, foram roubadas do carro, foram roubadas deles. É muita arma, gente. 250 mil armas em 1 milhão é muita arma que foi registrada e caiu na mão dos bandidos. Não é uma informação para desacreditar isso, eu acho que é uma informação que corrobora o fato de que tem muita arma que está na mão dos bandidos que foram desviadas de armas legais. É muita arma. Esse é o último ponto que eu queria abordar com vocês. Então, para mim, aqui nesses vídeos, nesses 3 vídeos que eu fiz, eu abordei alguns pontos que para mim são os mais importantes no livro deles, né? Que um é a questão do Estado do cidadão, que o armamento na mão das pessoas serviria para lutar contra estados totalitários, estados autoritários, estados ditatoriais. A gente viu que historicamente isso não se funda também. Não é qualquer pessoa que vai sair com uma arma lutando contra tanques de guerra e contra o Estado. Isso não vai acontecer. E mesmo se fosse isso, quer dizer então que essas pessoas que defendem o uso de armas aqui, né, usam a arma na mão dos cidadãos, estão defendendo a luta armada durante a ditadura? Estão defendendo os grupos da Dilma Rousseff, do Genuíno? Vocês estão defendendo a luta armada, então? É isso que vocês estão defendendo? Realmente não está muito claro. O segundo ponto é que as armas não foram feitas para matar, que elas são para uso defensivo. A gente viu que isso não é verdade também. A origem das armas, o propósito das armas é para a guerra, foram feitas para matar outras pessoas e para conquistar povos inimigos. O uso defensivo é um uso derivado e que na prática também não se funda. São raríssimos casos nos quais as pessoas usam arma de fogo para se defender. E o terceiro ponto é que o cidadão armado vai poder exercer o seu direito de autodefesa, que acho que tem equivalência com o segundo também, e também não se funda nesse caso, né? Você pode ver o caso do Bolsonaro, por exemplo, alguém treinado para matar, um especialista em matar pessoas, e quando foi rendido por bandidos, por criminosos, entregou a arma, entregou moto, entregou tudo porque não reagiu, se sentiu indefeso. Eu acho que isso aí é um caso exemplar, porque se alguém treinado para matar não consegue se defender, imagine uma pessoa comum que não tem treinamento para ser assassino, que não tem treinamento para se autodefender, como ele vai fazer o uso da sua arma? São 3 teses que eles fazem aqui que eu acho que não correspondem aos fatos, aos dados governamentais, dados de organizações pesquisando sobre isso, de pesquisadores que analisaram vários estudos armamentistas ou desarmamentistas e não encontraram relação entre isso. O que a gente sabe, de fato, é que não há relação entre ter mais armas e mais segurança, e nem o contrário, na verdade. E que a questão de segurança pública não envolve ter arma em casa ou não, ou ter arma com você ou não. A questão de segurança pública envolve políticas públicas de segurança pública e políticas sociais para evitar com que as pessoas se tornem criminosas. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como evitar com que as pessoas entrem no crime? É a pergunta mais importante, em vez de você pôr a arma na mão do João ou da Maria para que eles saiam se defendendo por aí. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que deveria ser. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam com esses dados que eu apresentei aqui, com todas as informações que eu falei aqui, se vocês têm alguma posição para adicionar. Nesses últimos vídeos houve debates muito interessantes nos comentários aqui, eu acho que é muito enriquecedor a gente poder trocar ideias sobre esse assunto. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.